Olá, aqui é André Barros, o Moneymaker. Eu já compartilho a estratégia Moneymaker há mais de 6 anos. Quando eu dei a partida nessa jornada, através do blog gratuito e ainda naquele momento de forma anônima, não tinha pretensão de formar um grupo de investidores como é hoje, por exemplo, o Stock Snipers. Tinha um único investidor em mente, eu mesmo. Pensar que se passaram 6 anos e os resultados vieram, e com ele o grupo de investidores que parou para ouvir o que eu tinha a dizer, pode me levar a pensar que já cheguei lá, que tenho a estratégia ideal, ao menos, para os objetivos que defini. Grande engano. Na verdade, essa é uma armadilha para o fracasso pronta para ser disparada. Na verdade, eu não paro de repensar o caminho que escolhi, ainda que os fundamentos sigam se mostrando fortes. Sempre há pontos a ajustar. E falo isso somente daqueles que eu consigo enxergar. Certamente há pontos cegos que eventualmente descobrirei, seja forçado pelos resultados abaixo dos esperados em determinado momento, ou observando outros investidores. No momento que eu gravo esse vídeo, dezembro, ele é um momento especial, propício para um pit stop. Claro que ao longo de toda a temporada a gente vai fazendo ajustes, mas essas mudanças de ciclo têm uma força especial. O que erramos, o que acertamos. Aproveito esse vídeo para compartilhar 12 pontos que identifiquei nesse ano que eu acredito que deveria trabalhar em 2022. Ou, se preferir, 12 oportunidades. É um exercício que recomendo que você faça. Os pontos que colocarei a seguir foram os que encontrei na minha jornada e nesse momento. Mas os seus podem e provavelmente serão distintos. Cuidado com o ego, que o afastará de encarar erros que podem até ser considerados básicos demais para o seu estágio atual. Confronte-os e só assim poderá chamá-los de oportunidades. Deixo os meus 12 pontos para lhe ajudar nessa reflexão. Eu vou dividir ele em dois vídeos, para que não fique muito pesado. Assim, vamos falar dos 6 primeiros nesse vídeo. O primeiro deles é ficar totalmente fora de um setor relevante. No Stock Snipers eu tenho como objetivo bater o mercado com menos riscos. Parece fácil, Pois é, não é o que boa parte do mercado, incluindo grandes fundos, consegue. Ainda mais se complementarmos com a perspectiva de consistência no tempo. Ok. Porém, o primeiro semestre não mostrava isso. No pior momento do ano, mais precisamente em 13 de julho, a carteira Moneymaker chegou a ficar 9 pontos abaixo do Ibovespa. Recuperamos e hoje já voltamos a superar o Ibovespa, cruzando os dedos, porque nesse momento ainda me faltam 14 dias. Porém, importava entender o que levou a esse gap tão absurdo. Não foi muito difícil encontrar a razão, Estava fora do setor de exportadoras, como, por exemplo, Vale. Só o ativo de Vale 3, ele representa quase 15% do índice. Além disso, quando ela anda, os fatores que a impulsionaram também levam juntas outras, em maior ou menor intensidade, como Gerdau, CSN, Usiminas, entre outras. Aprendizado. Se tenho como objetivo bater o Ibovespa, preciso tomar cuidado redobrado ao me afastar dos setores relevantes do índice. Cruzamos aqui com o primeiro ponto, que olhando pelo retrovisor parece um conselho óbvio, mas cuidado com essa ilusão do retrovisor. Cuidado também com a armadilha do é óbvio, não preciso me preocupar. Atente para o óbvio, não considere que ele está sendo colocado em prática. O segundo erro ou oportunidade que eu encontrei foi focar o uso dos gatilhos de negociação. Essa é uma das ferramentas mais recentes na estratégia Moneymaker, que eu implementei, são esses gatilhos de negociação. Eu já abordei ele em conversas anteriores, mas aqui meu ponto é outro. Não raro encontramos uma ferramenta que pode nos ajudar, a adotamos, porém ainda seguimos com processos anteriores mais arraigados em nossos hábitos. Tipo aquela bicicleta que você compra focado em ser mais ativo, porém, depois daquela empolgação inicial, vai lentamente deixando ela encostada na garagem.
Sim, eu usei os gatilhos ao longo de 2021. Porém, revisando a temporada, notei que ainda tem muito potencial a ser explorado. Em parte, resultado inevitável da minha própria mudança de comportamento necessária, que leva tempo. Em parte, por ainda estar otimizando não só a ferramenta, mas também o processo que aproveita os seus benefícios. Para mim, a oportunidade aqui segue muito clara. Conseguir, em 2022, aplicar a gestão ativa que defendo com maior frequência e efetividade, usando esses gatilhos como ferramenta fundamental. O terceiro ponto, atenção para o viés de aversão a perdas. Quando eu vejo 92% de acerto nas sugestões fechadas esse ano, a primeira impressão é positiva. Afinal, como não celebrar uma performance de acertos neste nível? Inclusive, usei ao divulgar o trabalho que faço. É sim um bom número. Porém, vamos fazer uma segunda análise. Será que não teria conseguido uma performance geral melhor, conseguido aplicar mais vezes a gestão ativa se aceitasse um percentual menor? 70% de acerto não seria suficiente? Olhando no detalhe todas as posições em carteira, uma coisa é certa. Poderia ter vendido algumas posições, mesmo com prejuízo, seguindo os sinais dos 5 gatilhos, o ponto anterior que eu comentei, e assim aberto mais oportunidades de recompra do mesmo ativo. Claro, é muito fácil olhar em retrospectiva, já que cada momento carregava sua característica única, que me fez tomar aquela decisão. Ainda assim, em alguns momentos, esse viés psicológico da aversão à perda esteve sim presente. O quarto erro, a quarta oportunidade, demorar na rotação do radar de ações. Falei no Money Talks recente, em outras oportunidades, sobre um dos pilares da estratégia Money Maker, que é a seleção de portfólio. Dentro dela, o radar de ações é a ferramenta principal, onde eu listo as 40 ações que considero combinarem melhor potencial de retorno, custo atrativo e boa qualidade. Idealmente, eu reviso todo ano essa lista, mas a prática tem mostrado que uma revisão semestral tem sido mais necessária do que deveria. O mercado tem sido extremamente tumultuado nos últimos anos, nem preciso lembrar. Aquelas que saem desse radar não significa que são empresas ruins, apenas deixaram a nossa lista prioritária. Aquelas que ainda estiverem em carteira devem ser substituídas, porém, sem pressa, por não serem, afinal, empresas ruins. O problema que identifiquei é que, talvez impulsionado pelo item anterior, a aversão à perda, e pelas oportunidades de recompra que surgiram, eu carreguei por muito tempo essas ações já fora do radar. Para 2022, colocarei como 25% da carteira o teto para carregar esses ativos. Hoje, olhando a carteira atual, no dia de hoje, estamos com 66% de ações que já não estão no radar. Ok, conta um pouco exagerada, pois acabei de revisar o radar para 2022 e algumas saem em função desse radar que vale a partir de 2022. Aprendizado aqui não é que você precisa ter um radar de ações, isso é a parte da estratégia que eu utilizo, a estratégia Money Maker. O aprendizado é que você precisa ser o mais fiel possível ao caminho que você escolheu, ainda que algo de flexibilidade seja necessário. O quinto erro, a amplitude de ganhos poderia ser maior. 2 elementos jogam em nossas operações, frequência e amplitude. O desafio é encontrar um bom equilíbrio, já que buscar muita frequência de operações irá demandar menor amplitude de ganhos e vice-versa. Estou desconsiderando aqui as ferramentas de alavancagem que poderiam ser utilizadas. Então, se você quer ganhar muito, provavelmente serão menos operações, menos movimentos. Quer operar com maior frequência? Provavelmente precisará buscar por ganhos menores por operação. Minha visão do que foi 2021 para o Stock Snipers é que ainda podemos encontrar um equilíbrio mais rentável, buscando maior amplitude nos ganhos. Interessante, que parte da solução está em um ponto anterior, usar mais os gatilhos de negociação
em especial na ponta vendedora. Esperar mais pelos sinais de venda e, com isso, deixar com que os ganhos ganhem mais relevância. Não há um ponto ideal de equilíbrio entre frequência e amplitude nas operações. Depende tanto do perfil e objetivos do investidor, como da estratégia que você escolheu. O caminho é você ir evoluindo na busca desse ponto ideal, conforme a sua própria realidade. É verdade, erro e acerto, acerto e erro. É o que farei no Snipers desse ano, olhando para o que foi e fazendo leves ajustes na direção de maior amplitude e menor frequência. Essa semana, apenas como ilustração, a recomendação aos assinantes foi de não fazer nada. Simplesmente não havia clara sinalização de movimentação e os dias que teremos pela frente podem ajudar a engordar algumas posições que pretendo vender. Sexto ponto e último do vídeo de hoje: o risco da ganância por maior amplitude. Parece que vou desdizer o ponto anterior, mas não é isso. Tivemos duas situações, só para exemplificar, foram talvez mais, porém essas marcaram, em que ganhos expressivos foram deixados na mesa por ganância. Happy Vida e Positivo. Ganhos que se converteram em perdas, por hora, na busca por ganhos ainda maiores. Não digo aqui que são posições ruins, uma delas inclusive segue em nosso radar de ações para 2022, mas sim que ganhos expressivos poderiam ter sido realizados para uma eventual recompra e foram deixados de lado buscando um pouco mais. É um bom exemplo de como é difícil aplicar a busca por amplitude que comentei no ponto anterior. Qual é a dose certa? Usar os gatilhos de negociação teriam ajudado, mas nem sempre. No caso de Happy Vida, lá pelo início do ano, havia um otimismo por uma fusão sendo anunciada que trazia um ruído positivo para a decisão. Outros momentos iguais irão acontecer e mesmo esse julgamento que faço agora precisa ser ponderado. Poderíamos sim ter visto ativos se valorizar e entregar o pouco a mais que as ordens de venda frustradas esperavam. Aliás, esse é um ponto interessante. O gatilho sinalizou venda, mas a definição do preço de saída foi esticada na base desse evento, nessa expectativa. Cabe em muitos momentos aceitar que sim, deixaremos dinheiro na mesa, realizando um lucro e ainda vendo o mercado seguir valorizando aquela posição, aquele ativo. Entender que consistência na estratégia conta mais e novas oportunidades sempre estarão batendo na nossa porta. Inclusive, em muitos casos, essa mesma que saímos cedo retornando no preço que nos interessa. Bom, uma pausa aqui com os primeiros 6 pontos. Eu vou gravar na próxima semana um outro vídeo onde eu complemento e aí terminamos essa lista dos 12 erros de 2021. Faz esse exercício você também. Olha para trás, faz uma retrospectiva crítica. Ninguém vai estar olhando, você não vai precisar fazer como eu de colocar um vídeo e se expor expor o ego, essa crítica do público. Mas você pode fazer isso, anota esses pontos, reforça. Alguns deles você vai reparar que serão fáceis de corrigir. Outros precisarão ser lembrados ao longo do ano que vem. Talvez valha a pena guardar esse papelzinho aí à mão para uma releitura. E vai ter um terceiro grupo que você vai perceber que você vai ter muito mais dificuldade de mudar. São hábitos muito mais arraigados. Você vai voltar e voltar a cometer esse erro ao longo de 2022, mesmo sabendo que eles estão lá. Nesse último caso, é o tempo, a repetição, algumas vezes até saindo de estratégias que talvez não caibam para o seu perfil. Eventualmente, esse erro que se repete constantemente, ele não está só ligado ao seu comportamental, mas pode estar ligado à estratégia que você está usando. Eventualmente, você não consegue se desvencilhar ou você não consegue executar aquela estratégia porque ela não casa com o seu perfil real de investidor. Você, em determinado ponto, pode ter comprado um sonho que não consegue tornar realidade. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte dos 12 erros do Money Maker em 2021. Vamos juntos!